Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, chegamos à grande festa de Pentecostes. Essa festa, ela conclui o tempo pascal e com a vinda do Espírito Santo a gente comemora também o nascimento da igreja, o aniversário da igreja. Hoje nós vamos refletir o Evangelho segundo João, capítulo 20, que nos vai falar exatamente dessa cena de Jesus concedendo o Espírito Santo, concedendo o Espírito Santo aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E o tema que eu escolhi para a liturgia deste domingo de Pentecostes é o seguinte: Espírito Santo, a força do alto que libera energia de amor. Vou repetir: Espírito Santo, a força do alto que libera energia de amor. A nova relação que Jesus estabeleceu entre os homens e Deus precisava de uma nova aliança. Por isso, Lucas, nos Atos dos Apóstolos, apresenta o episódio de Pentecostes. Pentecostes era o dia em que a comunidade judaica celebrava o dom da lei. Pois bem, enquanto os judeus celebram o dom da lei, o Espírito Santo cai sobre a comunidade dos discípulos de Jesus. Com Jesus não há mais uma lei externa ao ser humano a ser observada, mas trata-se de acolher uma dinâmica, uma força interna, que libera energia de amor. Este é o dom do Espírito. Os outros evangelistas também têm seu Pentecostes, embora narrado de forma diferente. Por exemplo, João tem um pequeno Pentecostes no momento da morte, quando Jesus entregou o seu Espírito, e depois na passagem que examinamos agora, neste domingo, que é o capítulo 20, como dissemos, versículos de 19 a 23. Comecemos lendo a primeira parte do versículo 19. O texto já está aparecendo aí para você também. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, reticências. O mandato de prisão não era apenas para Jesus. Não era perigoso apenas Jesus. Sua doutrina era perigosa. Por isso, quando Jesus se encontra diante do sumo sacerdote, não lhe pergunta nada sobre ele, mas lhe pergunta duas coisas: sobre os discípulos e a doutrina dele. Então, por medo de ter o mesmo destino de Jesus, eles se fecharam a portas trancadas, os apóstolos. Prossigamos lendo a segunda parte do versículo 19 do capítulo 20 de João. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, esta indicação que o evangelista nos dá é importante. Quando Jesus ressuscitado se manifesta aos seus seguidores, ele se coloca no meio. Jesus não se coloca na frente ou acima. Jesus se coloca no meio. Isso significa que todos ao seu redor, todos têm exatamente a mesma relação com ele. Não há ninguém mais que os outros, alguém menos, alguém antes e alguém depois. Isso é importantíssimo. Prossigamos lendo a terceira e última parte do versículo 19 do capítulo 20 de João. Disse: a paz esteja convosco. Essas palavras de Jesus não são um desejo. Jesus não diz, como a gente leu agora, e que consta do lecionário em língua portuguesa, a paz esteja convosco. Não, ele fala paz a vós. É um dom que ele está dando, não é uma saudação simplesmente. A paz, sabemos que é um termo hebraico, é shalom, indica tudo que contribui para a felicidade dos seres humanos. Então ele está desejando a felicidade plena. É isso que ele está doando aos seus seguidores, com a sua presença. Prossigamos lendo o versículo 20. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Mas então Jesus mostra a razão deste dom da paz. Depois dessas palavras, ou seja, depois de ter dito paz, mostrou-lhes as mãos e o lado. As mãos e o lado trazem os sinais da paixão. As chagas. Foi Jesus quem, no momento da sua captura, disse: se é a mim que procurais, deixai estes irem, como está em João capítulo 18, versículo 8. Ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas.
E isso não num episódio isolado, mas sempre. Jesus na comunidade é quem defende os seus. A essa altura, os discípulos que o evangelista havia descrito com medo dos judeus, lembro que para judeus neste evangelho nunca nos referimos ao povo judeu em geral, mas sempre às autoridades, aos líderes religiosos, passam do medo à alegria ao ver o Senhor. No início eles estavam com medo e trancados. Agora, diante da presença e da paz que Cristo lhes proporciona, eles adquirem alegria. Versículo 21. Novamente disse Jesus: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Novamente, Jesus repete este dom de paz. O termo paz, neste capítulo, será repetido 3 vezes. Mas desta vez, este dom de paz é um serviço, aliás, é um envio para compartilhá-lo. De fato, Jesus acrescenta: como o Pai me enviou, o Pai enviou Jesus para quê? Para manifestar visivelmente o seu amor. E o que é o amor de Deus? É um amor generoso, que se põe ao serviço dos outros, manifestado por Jesus no episódio do lava-pés, quando Jesus diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Tarefa de todos aqueles que creem, tarefa da comunidade cristã, não é propor, ou pior ainda, impor doutrinas, mas comunicações de amor. É para isso que nós existimos, comunicar amor. Como o Pai enviou o Filho para manifestar o seu amor à comunidade, deve ser testemunha visível de um amor generoso que se põe a serviço. Esse é o sentido. Leamos agora o versículo 22, sempre do capítulo 20 de João. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Antes, o dito isso, que inicia a frase, se referia ao dom da paz, justificado pelos sinais de sua paixão, as chagas. Agora, esse dito isso, este segundo dom da paz, é acompanhado de soprou. Por que esse verbo soprar? Aqui o evangelista o retira do livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7, no episódio da criação, quando Deus, o Criador, soprou nas narinas do primeiro ser humano e o fez ser vivente. Recebei o Espírito Santo. Exatamente, Espírito Santo sem o artigo. Recebei Espírito Santo, devia ser a tradução. Jesus havia dito que ele dá o Espírito sem medida. O dom do Espírito é total. Depende da pessoa o quanto pode aceitar ou não. Mas em todo caso é o dom em plenitude, o dom do Espírito, a força divina, que se chama santo não só por sua qualidade, mas pela sua atividade. Esse Espírito ele é capaz de separar os homens que o acolhem da esfera do mal. Por isso ele é santo, que quer dizer separado da esfera do mal. Prossigamos agora com o versículo 23. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Literalmente, é dito não perdoar, mas apagar, cancelar os pecados. O termo pecado, usado pelo evangelista, não indica culpa da pessoa. Atenção. Mas nos evangelhos, esse termo, pecado, sempre indica o passado injusto do indivíduo. O passado injusto dele. O que Jesus quer dizer para nós com essa expressão? Jesus não está dando poder para alguns, mas uma responsabilidade para toda a comunidade cristã. A comunidade cristã deve ser como uma luz que expande o campo de ação do seu amor. Olha só a nossa tarefa. Expandir o campo de ação do amor de Jesus neste mundo. Todos aqueles que vivem na esfera do pecado, da injustiça, e veem essa luz, sentem-se atraídos por ela. Todos têm seu passado, seja ele qual for, completamente apagado. Por outro lado, quantos, ao ver a luz brilhar, se escondem ainda mais nas trevas. E Jesus havia dito que quem pratica o mal odeia a luz
permanecem sob o manto do pecado. Assim, o de Jesus não é um mandato para julgar as pessoas, mas para oferecer a cada pessoa uma proposta de plenitude de vida. Esse é o sentido do perdão dos pecados. Após essa belíssima reflexão que nos proporcionou o Frei Alberto Matti, eu faço as minhas considerações e começo com o seguinte pensamento. Portanto, quando nosso Senhor soprou em seus discípulos e disse, recebei o Espírito Santo, ele certamente desejou que fosse entendido que o Espírito Santo não era apenas o Espírito do Pai, mas do próprio Filho unigênito. Pois o mesmo Espírito é, de fato, o Espírito do Pai e do Filho, fazendo com eles a trindade do Pai. Filho e Espírito, não uma criatura, mas o Criador. Pois nem aquele sopro material que procedeu da carne de sua boca era a própria substância e natureza do Espírito Santo, mas sim a sugestão, como eu disse, de que o Espírito Santo era comum ao Pai e ao Filho. Pois eles não têm cada um espírito separado, mas ambos um e o mesmo Espírito. Esse pensamento é de Santo Agostinho, que viveu no século IV e V, filósofo, teólogo, escritor, doutor da Igreja. Pois bem, mais do que nunca, precisamos celebrar Pentecostes. Sim. Afinal, as leituras bíblicas desta festa não deixam dúvidas acerca das duas principais características que possui o Espírito de Deus e de seu Filho. Primeira característica, o Espírito Santo traz a paz, traz a concórdia entre os seres humanos. Onde há, de verdade, o Espírito de Deus, não existe violência, nem confrontação, nem agitação e qualquer tipo de guerra. Segunda característica fundamental do Espírito Santo, o Espírito Santo traz o entendimento. Onde há o Espírito de Deus, ocorre a neutralização do Espírito de Babel, como está lá no capítulo 11, de 1 a 9. E como a gente pode ver também na leitura de Atos 2, 1 a 11. No mito bíblico, temos a dispersão dos seres humanos e dos povos, em decorrência da falta de entendimento, o que provocou a divisão lá em Babel. Pois bem, onde o Espírito Santo atua, a divisão é superada e a comunicação se restabelece. Não é preciso grandes e profundas análises para percebermos o quanto o mundo atual está fraturado, dividido, rachado, entre correntes políticas antagônicas, entre classes sociais com interesses divergentes, entre religiões e diferentes cultos que existem, entre gêneros que não se comungam e respeitam, entre etnias que se excluem e por aí vai. O Espírito de Deus atua e se faz presente no espírito do ser humano. Portanto, a paz e o mútuo entendimento, que são as duas características fortes do Espírito Santo, somente poderão ocorrer se o ser humano assim o desejar. Pelo que observamos no mundo de hoje, fica claro que o espírito humano não está impregnado do Espírito de Deus. Assim como se deu em Pentecostes. Se e quando o espírito humano se impregna do Espírito Divino, notamos que os homens, primeiro, se afanam pela paz e pela concórdia. Empenham-se por compreender ou ao menos escutar o outro. Trabalham para pôr fim às desigualdades gritantes que são aquilo que mais nos dividem. Olham mais para o bem comum do que para o bem de cada pessoa ou grupo. Por isso eu repito, precisamos que Pentecostes aconteça novamente em meio a esta humanidade tão conflituosa e perdida dos tempos de hoje. Encontraremos esse Espírito Santo quando encontrarmos o espírito de humanidade que habita no interior de cada ser humano. Vem, Espírito Santo, vem fazer sua morada no meio da humanidade, que tanto está sedenta de amor, misericórdia, paz e perdão. Concluindo essa meditação dessa grande festa, grande solenidade de Pentecostes, eu convido você a rezar comigo.
E o texto já está aparecendo aí na sua telinha também. Espírito Santo, deixe-me falar contigo mais uma vez. É-me difícil separar-me do encontro com esta palavra, porque nela estás presente, vives e atuas. Apresento a ti a tua intimidade, ao teu amor, o meu rosto de discípulo. Eu me espelho em ti, Espírito Santo. Confio a ti, dedo da mão direita do Pai, minhas feições, meus olhos, meus lábios, meus ouvidos. Realiza a obra de cura, libertação e salvação, que eu renasça hoje um homem novo, do ventre do teu fogo, do sopro do teu vento. Espírito Santo, eu sei que não nasci para ficar só. Por isso peço-te, envia-me aos meus irmãos, para que eu possa anunciar-lhes a vida que vem de ti. Amém. Aleluia. É de Maria Anastácia de Jerusalém Cuca, uma monja carmelita, esta belíssima prece, essa belíssima oração. Deus faça derramar abundantemente o seu Espírito Santo sobre todos vocês que nos acompanham. Um abençoado final de semana. Beijo no coração de todos e até o próximo final de semana.